Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre o Spring Security. A ideia é trazer aqui um aulão onde a gente vai cobrir esses pontos aqui do roteiro. A gente vai criar um projeto, entender a motivação do uso de segurança. Vamos adicionar o Spring Security para estudar aqui as principais configurações que a gente consegue fazer com ele e vamos fazer também algumas customizações, né? Tanto para a proteção das rotas como utilizando o Auth2 e depois usando também o token no formato JWT. Então, se esse assunto te interessa, já se prepara, porque o vídeo tem bastante prática, a gente vai explorar tudo isso na prática. Então, é um vídeo mais longo, mas ao final você não vai se arrepender, vai ter um conhecimento precioso aí, que você vai ter exercitado durante a construção do projeto que a gente vai elaborar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o projeto na prática. Vamos lá, vamos criar um projeto aqui com Spring Boot 3, Java, BR com Juliana Bezerra. O nome do projeto vai ser aulão, -spring-security. A gente vai usar um jar, Java 17, e vamos adicionar a dependência Spring Web para criar um web service e também DevTools para a gente ter o hot reload aqui das configurações. Vou dar Enter, escolhi o diretório para criar meu projeto e o projeto já foi aberto aqui, como você pode observar. Agora a gente vai colocar um serviço web simples, tá? Então vou criar aqui mesmo um REST Controller. A gente teria aqui uma classe HTTP Controller. A gente poderia colocar uma rota que responde no GET, no verbo GET, e a gente vai criar uma rota, por exemplo, que teria que ser pública. E aí essa rota vai retornar um HTML aqui para a gente visualizar no navegador. Então eu vou retornar aqui um H1 e public route. Feel free to look around. E aí a gente pode colocar aqui o cadeado aberto só para ficar bonitinho. Fechamos aqui o H1 e já temos um HTML. Então, essa seria uma rota simples. Se a gente executar aqui o projeto, já vamos ter acesso a essa rota public. Vamos abrir aqui o navegador. E aqui a seção do localhost /public. Tudo ok. A rota aqui aparece acessível com sucesso. Agora, a gente vai adicionar uma rota que deve ser privada para a nossa aplicação. Ela não pode ser acessível sem o usuário se autenticar. Então, a gente criaria aqui uma rota private, que vai ser privada aqui, e aqui a gente vai substituir por private, e vamos informar aqui only authorized personnel. E aí a gente pode usar o cadeado aqui fechado, closed, lock with key. E essa rota teria que ser privada para a nossa aplicação. Mas se a gente acessar agora aqui no sistema, nós vamos conseguir porque eu não protegi o acesso. O acesso está livre. Então agora o que a gente precisa no nosso projeto Spring Boot é adicionar uma proteção de acesso, um controle de acesso para essa rota. E a gente faz isso com o Spring Security. Esse é o propósito dele, proteger as rotas da nossa aplicação, do nosso serviço web. A forma mais simples de proteção de acesso, eu vou parar aqui o projeto, tá bom? Então, a forma mais simples é a gente adicionar a dependência do Spring Security para começar a trabalhar com ele. Quando a gente faz isso, vou fazer a mudança aqui no POM. Agora eu vou executar a aplicação para te mostrar que quando a gente adiciona o Spring Security, automaticamente, aqui deu um cachezinho aqui na aplicação, eu vou executar novamente, tá certo? Para ele recarregar. Isso pode acontecer com você também. E agora, se a gente executar novamente, veja que ele já está pedindo aqui credenciais de acesso. Então, ao adicionar o Spring Security como dependência no projeto, eu agora tenho todas as rotas protegidas por padrão. Isso é bem bacana. E aí a gente precisa informar agora um usuário e senha que o Spring Security configura por padrão para nós. O usuário tem o nome user e a senha é impressa aqui, ó, no console. É essa chave aqui.
esse valor. Então, se eu copiar e colar aqui e executar o login, eu já tenho acesso à minha rota privada. Tá ok? Inclusive, temos acesso a uma rota de logout, para fazer o logout do usuário autenticado. Então, se eu clicar nesse botão aqui, essa tela, lembrando, foi montada pelo Spring Security, então eu posso clicar nesse botão e agora eu já tenho condições de me autenticar com outro usuário. Se eu acessar novamente a rota privada aqui, veja que continua pedindo as credenciais para mim. Bacana? Só que aqui a gente tem um problema, né? A rota privada está protegida, era o que eu queria, mas eu ainda tenho a rota pública também sendo protegida. E ela deveria ser aberta. Então eu tenho rotas com necessidades de proteção de acesso diferentes. E para a gente poder fazer essa customização, a gente vai precisar trabalhar com a outra configuração aqui dentro do Spring Security. Então vamos ver aqui na prática, agora no código, como a gente corrige esse problema. Eu voltei aqui para a aplicação e agora a gente vai customizar para que a rota pública não tenha a proteção padrão do Spring Security. E a gente faz isso criando uma classe de configuração, que eu vou chamar de Security Config. Essa classe é uma classe de configuração do Spring, tá bom? E ela vai ter uma anotação especial que vai permitir que ela seja reconhecida como a classe que habilita a segurança para o serviço web. Essa anotação é Enable Web Security, essa aqui. Antigamente, a gente costumava criar uma classe e estender a classe Web Security Configure Adapter, mas essa classe foi removida na nova versão do Spring Security. Então, ao invés de estendê-la, a gente vai usar a anotação Enable Web Security, tá bom? O Spring já tem feito esse trabalho de tirar essas interfaces ou classes que a gente tem que estender em favor do uso de anotações, que permite um desacoplamento maior do framework. Então a gente vai usar essa anotação aqui e como é uma classe de configuração, a gente vai configurar um bin do Spring. E agora vem uma parte importante. A segurança aqui dentro do Spring Security, ela é feita através de filtros, ou filters em inglês. Esses filtros funcionam como o filtro de café que você tem, por exemplo. De um lado entra a água e depois sai o café, não é verdade? Então o filtro retém ali o pó de café e faz com que a água que entra seja misturada e saia o café como produto final. Os filtros web têm o mesmo papel, só que o que entra são requisições web. E aí eles modificam as requisições e transformam elas numa requisição adequada para ser tratada pela minha lógica de negócio lá, dos services. No caso do Spring Security, um filtro, ele vai fazer o quê? Ele vai interceptar uma requisição e já checar se ela é autenticada ou não, para nem mandar a requisição para o meu controlador executar a lógica de negócio. Então, ele pega a requisição antes. Essa é a ideia dos filtros. E por isso a gente vai utilizar aqui um bin do tipo Security Filter Chain. E é uma chain porque são vários filtros de segurança. Por isso que é uma cadeia. E aí a gente vai poder configurar aqui a nossa autenticação e autorização customizadas para a nossa aplicação. Tá ok? Então, eu vou criar esse método aqui. Ele recebe aqui como parâmetro um HTTP Security, que é o objeto que a gente vai usar para configurar a segurança. Então, aqui eu posso retornar esse HTTP Security e vou usar uma linguagem fluente aqui para configurar tudo o que eu preciso. No caso das requisições para rotas públicas e privadas, a gente vai usar o método authorize HTTP requests. E aqui dentro dos parênteses, a gente vai configurar como a gente vai autorizar as requisições. E aí a gente vai poder customizar, certo? Então aqui dentro, a gente vai usar uma sintaxe de Lambda Function para expor a configuração de autorização e colocar aqui dentro a lógica que a gente quer. Antes de continuar aqui, eu vou fechar a declaração para a gente não ter mais erro. Então, no final de tudo, a gente faz um build para retornar aqui o resultado da Security Filter Chain. Ainda está vermelhinho porque
essa configuração pode lançar uma exceção. Então, eu vou adicionar o throws aqui no método e agora sim eu posso configurar livremente aqui a minha autorização de requisições. Então, a primeira coisa que a gente faz, isso é uma convenção, é dizer que qualquer requisição tem que ser feita por alguém autenticado. Então, o Spring Security trabalha com essa filosofia. Todo mundo é autenticado até que se diga o contrário. Agora a gente vai dizer o contrário. A gente vai informar as rotas que não precisam de autenticação. E nesse caso, a gente vai usar o Request Matchers. E a gente vai passar aqui a string, que pode ser uma expressão regular, ou mesmo a string real do recurso que eu quero deixar público. Nesse caso, eu vou usar o /public porque é o recurso que eu quero permitir qualquer requisição. A gente vai fazer a mesma coisa para a URL de logout, que é aquela URL que eu mostrei para você que o Spring Security configura. Então, essas duas URLs, essas duas URIs, né, vão ser públicas e qualquer outra URI, qualquer outro recurso será privado. Bacana? Agora que eu fiz essa configuração, vamos testar. Eu vou executar novamente o nosso serviço. Deixa eu minimizar aqui o terminal. Vou voltar para cá e vamos ver aqui, acessar a rota privada. E agora está dando erro. E esse erro aqui, embora nesse navegador Safari apareça para baixar algo, é um erro de 401, que é unauthorized. O que aconteceu é que a gente sobrescreveu o comportamento de proteção padrão do Spring Security. E aí não temos mais aquele formulário de login disponível. Então, para a gente manter aquele formulário, a gente tem que informar a opção aqui Form Login, que vai receber aqui dentro opções default de customização, opções padrão, né? Vai ser o formulário que a gente já tinha antes, quando a gente não tinha a configuração desse Security Filter Chain. Vamos voltar agora para cá e vamos testar novamente a rota privada. Vamos ver? Voltou, né, a pedir o usuário e senha. Eu vou tentar logar aqui. Deixa eu copiar a senha. Colo aqui e temos a rota privada. Agora a gente vai fazer o logout, para ver se a gente consegue acessar a rota pública sem autenticar. Então vamos ver? Rota pública aqui, ó. Perfeito, tá pública mesmo. Então não tá pedindo credencial, rota privada, continua pedindo credencial. Assim, a gente configurou um acesso diferenciado dependendo da rota do nosso serviço web. Só que agora a gente chega numa outra questão. Não é assim que a gente costuma fazer a autenticação com Spring nas nossas aplicações, concorda? A gente não usa esse usuário gerado aleatoriamente pelo Spring Security. A gente usa os nossos usuários, que estão cadastrados na nossa base de dados ou numa Identity Provider externo, por exemplo, Google, Facebook, GitHub. Então agora a gente vai falar de uma mudança aqui no projeto para usar uma credencial provida pelo Google. Pois é, a gente vai usar o OAuth para fazer isso aqui no nosso projeto. E aí ele vai ficar mais próximo de um projeto do mundo real, tá bom? Então, vamos lá para a prática, começar essa outra fase de implementação aqui do projeto. Antes de começar, vamos dar uma revisada no OAuth, que é um protocolo de autorização. Eu já falei de OAuth aqui no canal, tem um vídeo que eu vou deixar no card para você assistir e eu recomendo muito, porque ele é muito completo. Saindo de lá, você já vai ter um entendimento de todas essas terminologias aqui, os papéis, os escopos, os grant types, inclusive o OpenID, que é um protocolo de autenticação. Então você já vai entender na teoria como funciona o OAuth e o OpenID e vai ser capaz de agora voltar aqui para o projeto e fazer isso na prática, implementá-los na prática. Por isso que eu não vou demorar muito na explicação. Vai para o vídeo, depois volta aqui para continuar a implementação, tá ok? Mas a ideia agora é que a gente customize a nossa aplicação para ser um cliente OAuth, para fazer esse fluxo aqui. E o nosso Authorization Server, nesse caso, vai ser o Google, que vai ter as nossas credenciais, tá bom?
Então, para a gente tornar a nossa aplicação um cliente OAuth, a gente vai voltar aqui para o projeto, vamos adicionar uma dependência chamada OAuth to Client, essa aqui, vou dar Enter, fazer a mudança, ok, e agora a gente precisa configurar esse provedor de identidade, o cara que vai fornecer as credenciais para a gente, que é o Google. Então, a gente vai usar o Application Properties para isso. Eu vou renomear ele para usar a extensão YAML. Acho que fica melhor de trabalhar com essa extensão nesse caso. E aqui a gente vai informar essas duas propriedades. Dessa forma, Spring Security OAuth 2, Client Registration, Google, Client ID e Client Secret. Nesse exemplo, a gente vai usar o Grant Type Authorization Code. Então, é necessário que a gente forneça as credenciais da nossa aplicação que vão ser conhecidas pelo Google. O Google vai confiar na nossa aplicação cliente. E aí, confiando nela, ele vai fazer aqui o fluxo de devolver um code intermediário e a nossa aplicação com esse code vai fazer a requisição pelo token de acesso. E aí a gente vai ter as requisições posteriores autorizadas. Essa é a ideia aqui da nossa implementação. Então, para a gente obter essas credenciais, a gente vai ter que falar lá com o Google, tá ok? Então, vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. Aqui no navegador, você vai acessar esse endereço aqui. Também dá para pesquisar por Google OAuth e você vai cair nessa página, num dos resultados. Então, acessando esse endereço, você vai ser direcionado aqui para essa página. Aqui você tem que ter uma conta Google para acessá-la, tá bom? E aí você vai poder criar credenciais para suas aplicações. Então, isso aqui é relativo a como a gente cria credenciais com o Google sendo o nosso Authorization Server. É claro que eu não vou me ater muito a isso, não é o foco do vídeo. Qualquer coisa você pode pesquisar na documentação do Google, que ela é bem completa. Aqui eu vou mostrar apenas como a gente faz para criar essas credenciais que a gente vai usar pela aplicação, tá ok? Como é que a gente cadastra a nossa aplicação como parceira do Google para que ela se comporte como cliente OAuth. Para isso, a gente vai selecionar a opção Criar Credenciais e vamos utilizar esse cara aqui, ó, ID do cliente OAuth. Aqui a gente vai informar que o nosso aplicativo cliente é um aplicativo da web. Vamos informar que o nome é aulão Spring Security. E aqui a gente vai adicionar a URI de redirecionamento, que é o nosso callback implementado pelo Spring OAuth to Client, a dependência que a gente adicionou. Lembrando, esse aqui é um fluxo de Authorization Code. Eu expliquei esse fluxo no vídeo sobre o OAuth. Se você ainda não assistiu, vou falar de novo. Pausa o vídeo e assiste o vídeo que está aqui no card, porque é importante que você entenda a parte teórica, senão a prática fica complicada, tá bom? Então, a proposta dessa URI de redirecionamento é fazer a requisição com o code que vai ser recebido depois que o usuário informar as credenciais dele, e aí obter o token de acesso para as próximas requisições. Então, a gente vai adicionar aqui essa URI, que é a URI da minha aplicação, e tem que ser esse recurso aqui, /login, /OAuth2, /code, /Google. Esse mesmo endereço. O endereço aqui, é claro, né, pode mudar se você rodar sua aplicação em outro servidor, mas essa parte aqui tem que ser assim. É assim que é implementado na dependência do Spring OAuth Client. Então vamos lá, vou criar esse cara. E aí o Google vai me gerar as credenciais. Então eu vou copiar as minhas credenciais, tanto o ID como a chave, o secret, e aí você copia as duas aí na sua máquina e depois cola aqui no seu Application YAML. Agora sim a gente tem a identificação da nossa aplicação parceira que vai falar com o Google. E agora só falta mais um detalhe, que é ajustar a nossa configuração aqui de segurança. Então, a gente não vai mais usar o form login para logar. A gente vai usar o OAuth to login com as opções padrão, né, default, que o framework oferece. E é isso. Se a gente executar agora o nosso projeto, a gente já vai conseguir visualizar essa integração funcionando. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou acessar aqui a rota privada. Veja que ele redirecionou aqui, tá vendo? Pedindo uma conta do Google. E eu loguei e estou acessando aqui a rota privada. Então, já consegui fazer essa integração.
e com trabalho mínimo, porque eu só adicionei as opções que já estão implementadas pela dependência do Auth 2 Client. Então foi muito tranquilo fazer esse uso do Auth para autorizar as minhas aplicações a acessarem recursos privados. Agora tem mais um detalhe, né? Como eu sei quem é que está autenticado? Como eu obtenho as informações dessa autenticação? É aí que entra o OpenID. O Google, ele fala OpenID, então ele retorna para nós um token, um ID token, que é um token de identidade. Ele retorna tanto o token de acesso para eu fazer as requisições autorizadas, como um token de identidade. E a gente consegue obter esse cara aqui no nosso projeto. Então agora eu vou te mostrar como é que a gente faz para mostrar aqui nessa página os dados do usuário autenticado. Para a gente obter os dados do usuário autenticado, tem um truque de mágica aqui no Spring Security. A gente vai poder usar a anotação aqui dentro, chamada Authentication Principal. Olha que legal! O Principal, a palavra Principal aqui dentro do Spring Security, se refere aos dados desse usuário que está autenticado. Então eu vou ter todos os atributos dele, e-mail, tudo que estiver registrado no Identity Provider vai ser recuperado nesse objeto que eu vou passar de parâmetro ao lado dessa anotação. E esse objeto, como a gente está falando de OpenID, Google fala OpenID, ele vai ser um OIDC User. Eu vou chamar ele de Principal aqui. Esse OIDC User, o OIDC é de OpenID Connect. Então eu já vou ter esse objeto preenchido assim que o usuário se autenticar. Muito massa isso aqui, né? E aí a gente pode adicionar aqui na string que vai ser gerada essa opção. Então eu vou fazer a mudança rapidamente, de forma mágica aqui, para agilizar. Prontinho, mudança feita. E agora eu estou imprimindo os dados do Principal, obtenho o e-mail, que está ali no mapa de atributos desse Principal, as authorities, que são as permissões que ele possui, e, como eu falei para você, o token de identidade que o OpenID gera, que tem um valor no formato JWT, que é um formato que você deve conhecer. Então, se a gente executar o projeto agora e fizermos o processo aí de autenticação, que na verdade já vai estar autenticado aqui, eu só vou atualizar a página. Vamos lá? Olha só o que ele carrega, todas as informações que eu falei, do meu usuário, do e-mail, os escopos do OAuth, que são as permissões, e o JWT, que tem os dados de identidade do meu usuário autenticado. Então agora eu já consegui fazer algo mais, eu já consegui, com o Spring Security, sem fazer nenhum trabalho a mais, só com essa anotação e injetando esse objeto, preencher todos os dados do meu Principal. Vamos combinar que o Spring Security faz muito bem o seu trabalho, nos ajuda bastante. E para finalizar essa parte, só mais um detalhe. Quando a gente está aqui utilizando o nosso serviço como cliente OAuth, no navegador é criado um cookie de sessão. Então, a forma de controlar se o usuário está autenticado ou não é com a presença desse cookie. E se ele é válido ou não. Então, eu vou copiar esse cookie aqui. E se eu tentar acessar essa rota do meu terminal, deixa eu fechar aqui, vamos lá para o terminal. Eu vou tentar acessar aqui a rota /private e vou passar aqui um cookie que eu vou chamar de JSessionID. É igual o cookie que a gente viu agora, tá? E ele vai ter esse valor. Então, se eu fizer a requisição dessa forma, veja, eu estou autorizada, ele retorna os dados da mesma forma. Agora, se eu modificar esse cookie aqui e colocar um valor errado, eu tenho 302. Ele me redireciona para autorizar o usuário, para autenticar o usuário no sistema. Tá bom? Então, aqui nessa estratégia, a gente está usando cookie de sessão. Só que, é claro, você deve estar pensando, cookie não é legal, eu queria usar o JWT porque eu estou num dispositivo móvel. E esses dispositivos utilizam mais a solução de JWT. E o JWT, como vai num cabeçalho de requisição, fica mais tranquilo. Então, a gente vai ver agora como é que a gente vai fazer para usar esse JWT aqui
para autenticar as requisições às nossas rotas aqui do serviço, tá bom? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Antes de começar aqui, vamos dar uma organizada para a gente ver o nosso progresso, tá? Eu vou manter a rota privada aqui, que retornava apenas isso aqui. Então, ela é acessada dessa forma. Eu vou mudar essa rota aqui para cookie, que é a estratégia que a gente usa cookie, né, para manter a sessão do usuário autenticado. E agora a gente vai criar uma rota get para o JWT. Então, vou ter aqui JWT e eu vou retornar um string. A gente já pode colocar nesse formato aqui para facilitar. E aí a gente vai ter string aqui h1jwt. Aqui a gente até pode mudar para OAuth2 e aqui a gente vai usar o JWT. Então tem tudo separado aqui para não misturar as coisas, as rotas separadinhas, e vamos trabalhar nessa aqui. Então a ideia é que esse recurso que está protegido, que tem acesso protegido, possa ser acessado passando um JWT. Se a gente executar o projeto agora, obviamente, né, a rota vai estar protegida, mas eu não vou conseguir acessar essa rota. Então, se eu fizer um seu URL agora para o JWT, eu tenho um 302. Ele me pede para autorizar, para autenticar o usuário. E não é isso que eu quero. Então, para a gente conseguir fazer com que a nossa aplicação cheque esse header que está chegando de autorização, a gente vai ter que transformar o nosso cliente OAuth no resource server do OAuth. Aqui nesse desenho, o resource server sabe dizer se o token é válido ou não. É por isso que a gente vai ter que adicionar esse papel aqui para o projeto. E isso aqui, com Spring, não poderia ser mais fácil. A gente só precisa adicionar uma nova dependência que é o OAuth Resource Server. Se a gente der Enter e proceder com a mudança, a dependência vai ser adicionada. Primeiro passo, ok. Agora, como esse cara ele vai verificar os tokens recebidos, os cabeçalhos recebidos, a gente vai precisar dizer para ele como é que ele valida esse token. Ele tem que conhecer o emissor do token para isso. É por isso que a gente vai colocar uma propriedade na mesma indentação aqui do client, mas vai ser uma propriedade para o Resource Server. E o valor aqui para o Google é essa URL aqui. Nessa URL, basicamente, existe a chave que foi utilizada para assinar esse token. Por isso que a gente consegue identificar se o token é válido ou não. E agora só falta um detalhe. Você consegue adivinhar qual é? É algo que a gente já fez nas outras mudanças. É modificar a Security Config. A gente sempre precisa trabalhar com isso aqui. Porque essa é a configuração de segurança na minha aplicação. Não é mais a padrão. Então agora eu preciso informar a configuração do OAuth2 Resource Server. Eu preciso informar que eu vou usar JWT, porque existem dois tipos de token que podem ser utilizados. O token opaco e um JWT, são dois formatos. Então a gente precisa informar qual é o que a gente usa aqui. E nesse caso eu vou usar o OAuth2 Resource Server Configure, que é um configurador que tem uma opção aqui, um método JWT. Então, ele configura o meu Resource Server para aceitar, para esperar tokens nesse formato. E agora sim, a gente pode executar a aplicação para testar. Vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. Vou voltar para cá. Vamos pegar um token novo, né, para a gente poder testar isso aqui. Então, vou acessar aqui a rota cookie, na verdade, né, já corrigi aqui essa rota que a gente usou. E vamos copiar esse JWT que acabou de ser gerado. Copiei aqui, eu vou voltar para o terminal, a gente vai criar uma variável token para permitir fazer uma requisição seu URL menor, não muito poluída com esse token aqui. Então vamos colar ele aqui no terminal, tá demorando porque o token é grande. Show! E agora a gente vai fazer a requisição para o JWT, passando o token aqui como header.
E o header, quando a gente usa JWT, é o authorization, e aí a gente usa essa palavrinha bearer para informar que o token vai ser passado logo após ela, o JWT propriamente dito. Então vamos executar aqui, e olha só, 200. Tá tudo funcionando, ele retornou corretamente. Para você acreditar em mim, eu posso modificar aqui, colocar uma exclamação no final para deixar esse token inválido, fazer a requisição de novo, e agora eu tenho 401. Então eu já tenho Unauthorize. Vou corrigir o token novamente. E agora você viu que temos o nosso servidor aceitando o JWT. Só que agora falta um detalhe final, um ajuste final, que é obter as informações do usuário logado a partir do JWT. Da mesma forma que a gente fez aqui com o OpenID. Então, vamos lá para essa parte de configuração para a gente encerrar aqui o nosso projeto com chave de ouro. Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou aqui em cima com o OpenID. A gente vai usar a notação Authentication Principal e agora o objeto vai ser do tipo JWT. Olha que legal. Tem um tipo aqui no Spring Security, o Auth2, chamado JWT. Então, com isso aqui, quando eu receber o JWT, eu vou ter uns filtros do Spring Security que já são configurados automaticamente e eles vão preencher esse objeto para mim. E agora eu vou poder retornar todos os detalhes desse cara, inclusive as claims, que são os dados do usuário, eu posso acessar dessa forma. Então, tenho aqui o token em si, as claims dele, acesso a uma claim e também o valor do token. Tudo o que a gente precisa. Vamos executar aqui o projeto para ver isso aqui funcionando. Ok, executou. Vamos acessar aqui de novo a requisição. Eu acho que ainda dá para usar aquele outro token. E olha só, tudo funcionando perfeitamente. A gente tem todos os dados aqui sendo retornados. Com isso, a gente conclui aqui a configuração do projeto como Resource Server, para validar o JWT e utilizá-lo para autorizar requisições. Então, para revisar aqui, a gente criou um projeto sem segurança para entender a motivação do uso do Spring Security, adicionamos ele e vimos como ele protege automaticamente as nossas rotas, os nossos serviços web, fizemos uma configuração customizada das rotas, da segurança de cada uma delas, para permitir rotas públicas e privadas, utilizamos o Auth2 para autenticar com um terceiro, com um provedor de identidade externo, como o Google, e poderia ser um Authorization Server também, como o Keycloak, qualquer componente que fale o Auth. E finalmente a gente viu como funcionaria a autenticação com JWT. Autenticação, autorização, enfim. Então foi um vídeo muito completo, é claro que eu tentei sintetizar o máximo aqui de conteúdo, mas tem muito assunto ainda para discutir. Falar de arquitetura de solução, JWT versus cookies, como é que a gente escala em cada cenário. Então, se você tem interesse em discutir tudo isso, já deixa o like, compartilha o vídeo e comenta aqui para mim. Se tiver bastante gente, eu devo trazer mais vídeos sobre esse assunto. E finalmente, se você tiver gostado, se o conteúdo foi útil para você, apoia aqui o canal, tá bom? Interage aqui com o vídeo, se inscreve no canal, me dá essa força para que eu saiba que esse conteúdo é útil e eu faça mais e mais vídeos seguindo esse formato aqui e trazendo esse tipo de assunto para vocês. Combinado? É isso, um abraço para você e até a próxima!